Criar uma marca não é fazer um logo bonitinho para sua clínica, e marketing não é só gravar um vídeo no TikTok, não é só, pode fazer, faz parte de uma estratégia, mas é muito mais do que isso. Nesse episódio do Mev Hack, podcast mais Mev do Brasil, nós vamos conversar sobre branding, marketing, entender esse mundo e ver como a gente pode usar isso dentro da medicina para potencializar a nossa mensagem para chegar no paciente e fazer o nosso bem chegar mais longe. E nessa conversa hoje do podcast, eu estou aqui com o grande Diego Marmo. Bem-vindo. Obrigado, Luiz. Que prazer estar aqui com você, cara. Diego é consultor em branding, marketing, comunicação, tem uma carreira muito legal aqui, a gente vai comentar, trabalhou aqui Smart Fit, Telefônica, NET, Abril, Lavine, uma campanha incrível com a CNA, que depois a gente comenta, porque foi vamos falar. 10 leões em Cannes aqui, não foi pouca coisa não, né? Ele coordenou essa campanha e a gente vai trocar ideia aqui, você vai aproveitar muita coisa. Diego, brigadão por ter aceito fazer esse episódio. Me conta uma coisa, o que é marketing, no fim das contas? Porque o pessoal hoje em dia fala muito, principalmente para médico, assim, fala muito de marketing de Instagram, né? Mas marketing é mais do que isso. O que é esse tal de marketing? Marketing é bem mais do que isso. Primeiro, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui. Projeto legal que vocês têm da MEV, prazer poder contribuir. Espero que eu possa contribuir de fato aí com a sua audiência. Definir marketing é bastante complexo no fim do dia, né? A gente pode começar essa construção de conhecimento traduzindo de fato a palavra marketing. Acho que aí vai ficar claro para a gente, né? Marketing está no ING, então é algo contínuo, né? Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que é uma disciplina que tem a ver com continuidade. Ou seja, não é uma ação pontual. É algo que precisa ter uma conexão com a tua mentalidade de construir algo, né? Então, marketing tem a ver com construção. Acho que esse é um bom primeiro raciocínio que a gente pode ter sobre essa disciplina. É uma construção de conexão, né? É a ponte que conecta o teu produto, a tua empresa, o teu serviço com o mercado consumidor. Então, é a disciplina que, dentro da empresa, tem a missão de compreender os desejos, as necessidades e os anseios de quem vai consumir o teu produto e trazer isso para a empresa para que ela configure o seu produto, o seu serviço, a sua estrutura corporativa para atender essas demandas de mercado. Então, funciona como uma ponte, um leve trás de informação entre a empresa e o mercado consumidor, através de uma série de ferramentas, que podem ser ferramentas do marketing digital, como o Instagram, por exemplo, ou pode ser uma ferramenta orientada para o time de vendas, por exemplo. Quando o time de vendas conversa com um prospect, com um potencial consumidor, o time de vendas está fazendo marketing, está fazendo o exercício de se conectar com o mercado. Então aqui a gente começa a olhar para a disciplina de marketing de uma maneira diferente a qual a gente é acostumado a pensar o marketing, como você bem falou, né? O Instagram é o marketing? O Instagram, ele é uma ferramenta de marketing, mas ele é uma das ferramentas que conecta negócio ao mercado. Uma construção de relação, é um relacionamento, e por isso que legal essa ideia do NG, né, do contínuo, é a construção de um relacionamento. É exatamente isso. E aí, outro questionamento sobre a construção do conceito de marketing é a relação de marketing e branding. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença e o que é o branding dentro do marketing? Na verdade, eu não sei se branding está dentro do marketing. Isso é uma coisa que é uma construção de conhecimento que a gente pode ter aqui para levar para a tua audiência, que é branding, na prática, ela é uma construção de significado do teu negócio para o mercado. É o conceito do teu negócio. Quando a gente pensa em consumo, e aí uma das minhas especialidades é olhar para comportamento de consumidor e como isso impacta na construção de marca e de marketing, quando a gente olha para o comportamento, a gente entende algumas ferramentas de comportamento que determinam a tomada de decisão pela compra e a ação de compra de maneira efetiva. Que, inclusive, você fez uma pós-graduação em neurociência do comportamento de consumo, né? É isso. Eu acho que é legal depois a gente comentar um pouquinho dessa ciência por trás do
disso, né? E a ideia de olhar a neurociência conectada com o brand é justamente entender como essa construção de significado de negócio, que é a tarefa do branding, como isso impacta de fato o comportamento do consumidor, olhando pelo comportamento do cérebro do consumidor, né? Então, voltando a essa ideia de construir o conhecimento sobre branding, branding é a construção de significado. Vamos olhar um exemplo da Nike, por exemplo, para a gente ter isso muito claro. A Nike, enquanto marca, ela não existe no mundo real, né? Você não consegue pegar na Nike. A Nike não é algo tangível. A Nike é um conceito, né, que habita o nosso imaginário. O que existe na prática é um produto, é um tênis físico, uma matéria tecnológica, etc., que te ajuda a praticar esporte, correr, etc. É um produto com atributos reais e tangíveis. A Nike não é nem a empresa que é dona da marca. A Nike não é nem a empresa que é dona da marca. É uma ideia, né? Você encontrou o ponto. A Nike é uma ideia. Uma ideia que dá mais valor a um produto tangível. E ela dá mais valor para o produto tangível porque ela consegue construir um significado além da tangibilidade do produto no nosso imaginário. O pessoal usa, eu tô rindo aqui porque o pessoal usa uma expressão, né? Alugou um triplex na cabeça da pessoa. O branding faz isso no fim do dia, aluga triplex. Então, aqui a gente já consegue entender que branding tem a ver com construção de significados no imaginário, né? Que é onde a tomada de decisão de compra e a ação de compra acontecem. Tem uma frase que para mim, a frase que determina a minha atuação como profissional de marketing, que é: um produto ele não é vendido numa loja. O produto é vendido no cérebro do consumidor. E é para o cérebro do consumidor que a gente tem que olhar para construir estratégias de tomada de decisão e de ação no fim do dia, né? Então, quem comanda o controle da compra, da ação de compra, é o cérebro do consumidor. Eu preciso olhar para isso. Marcas habitam o cérebro do consumidor. Marcas habitam o imaginário do consumidor. De maneira inconsciente, automática. A gente pode trazer aqui alguns conceitos até de inconsciente, etc. E a marca habita e atua nesse universo inconsciente do consumidor. Olhando pela perspectiva de significação, conectado aos processos de segurança, confiança, empatia. Todos esses elementos que são importantes do comportamento cerebral, né, das relações humanas, a marca tem a capacidade de se conectar com esses itens do cérebro, né, com esses questionamentos do cérebro, para construir o seu significado e poder ajudar no processo de tomada de decisão de compra. Tá complexo ou tá Não, fácil de tranquilo, entender? Tá legal e eu tô achando muito interessante porque eu tô entendendo que, assim, tô imaginando aqui que o seu trabalho, quando você está trabalhando com branding, primeiro identificar quais são esses, eu posso chamar de necessidades, quando você fala de segurança, Isso, né? isso. Isso, e criar um caminho para a marca habitar esse espaço. Exatamente isso. É isso que o branding faz, na sua essência. Ela cria ferramentas práticas de negócio, a gente vai falar dessas ferramentas, que têm o poder de construir algo no imaginário do consumidor e de se conectar com essas necessidades de segurança, de confiança, de confirmações de padrões, de empatia, de apoio nos processos de transformação humana. Isso está muito no inconsciente, mas a construção de marca, os ativos de marca que uma empresa constrói para configurar a sua identidade visual, a sua personalização e assim por diante, quando bem projetados na comunicação de marketing, tem uma atuação significativa neste inconsciente, neste processo de necessidades que habitam o cérebro e o comportamento humano. Então, tudo começa no marketing a partir do branding. Deveria. Esse é o caminho que devia ser. Esse é o caminho. Porque branding, olhando essa perspectiva de conexão com o imaginário, com o comportamento, ele é estratégico, né? Ele é uma ferramenta estratégica. E estratégia vem antes da parte prática e tática. É preciso construir estratégia para ir ao mercado. Marketing, obviamente, é uma ferramenta, uma disciplina bastante estratégica, mas ela atua de maneira prática na conexão com o mercado. Então, a gente pode olhar de maneira muito macro que marketing são os canais que me levam ao mercado. Tá?
Então, quando eu uso o Instagram como Os ferramenta, canais você fala quando seriam os meios de se comunicar com esse mercado. exatamente, é isso. É prático, né? É onde O eu sento, digital, é onde eu sento para conversar com o cliente, com o paciente. exatamente. Que, obviamente, o que você leva, a informação que trafega nesse canal. Isso é marketing. Quando você faz essa construção de troca de informação de maneira estratégica e consciente, considerando uma uniformidade de marca, isso é branding. Então, brand é a construção de um conceito consciente que a marca quer fazer para projetar no imaginário do consumidor e a maneira com a qual ela leva isso para o consumidor para criar significado, criar força de marca e diferenciar um tênis de uma empresa do tênis concorrente, que pode se diferenciar a partir de atributos do produto, isso de fato acontece, mas a marca consegue amplificar esse espectro de diferenciação, o branding consegue amplificar esse espectro de diferenciação, dando mais valor de significado para um tênis que, tangivelmente falando, pode não ter tanta diferenciação olhando para o concorrente, por exemplo, entendeu? Você está usando muito a expressão significado. Essa expressão ela tem uma importância muito grande dentro da medicina, né? Nós estamos aqui conversando com médicos, profissionais de saúde, e significado, propósito é talvez um elemento que está no coração do que o médico faz. Ele entrou nisso porque ele acredita que ele pode ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Ajudar a pessoa a diminuir o sofrimento que ela tem, né? Curar, ajudar a salvar, esse imaginário, né? Isso é, vamos dizer assim, esse é o branding primitivo da medicina, né? Salvar vidas, né? Esse é o significado que tem essa palavra na cabeça das pessoas. Então, significado é muito caro aqui. Mas, em geral, quando a gente escuta falar de branding, marketing, mercado e tal, as pessoas veem muito mais a parte de negócio, né? Eu tô vendo, por essa conversa nossa, que a gente está falando muito mais de imaginário, significado. Como que a gente pode trazer isso para o médico aqui e mostrar para ele a importância dele construir vou usar uma expressão aqui, essa história ligada a uma marca? O que isso pode ajudar a trazer mais potência para a missão que ele tem? Quando a gente fala de significado... Desculpa, assim, é porque eu tô falando, porque eu tô lembrando o quê, né? Porque quando você falou da marca de tênis, né? Esse espaço que eles alugaram na cabeça da gente tem até uma coisa, né? Do it, faça. Just do it. Isso, simplesmente faça. Tem uma coisa meio que assim de empurrar a pessoa. Então, você até complementando a tua fala sobre o Just do it da Nike, essa é a frase que traduz a comunicação da marca, né? Apenas faça. Isso se conecta, por exemplo, com a necessidade de transformação do indivíduo. A gente está o tempo inteiro se transformando na nossa vida, de criança para adulto, de adulto para idoso. A gente muda os nossos relacionamentos, a gente muda de emprego, de hierarquia no trabalho. A transformação é algo constante e contínuo na nossa vida. Isso está conectado com o nosso modus operandi de ser, isso está muito conectado com o nosso comportamento. Então, o que a Nike está contando na comunicação dela não é que ela está vendendo um tênis. Ela está contando que ela te ajuda nos seus processos de transformação. Apenas faça, apenas se transforme, que eu te ajudo no teu processo de transformação. Olha como isso conecta com outro lugar, Nossa. Que é um lugar diferente de só vender tênis. Consequentemente, ela vende tênis. O branding é sobre isso. O branding é ter essa sensibilidade de compreender a essência humana e conectar o teu negócio à essência humana do comportamento do consumidor. Isso é branding. É bem complexo, né? Quando você ouve, tá, mas como é que eu faço isso na prática? A gente vai falar sobre isso. É muito bonito, né? Usando uma expressão aqui boa, né? Muito bonito, porque, à medida que você foi falando, né? Eu tô ligando aqui a marca, a asazinha, né? Com esse apenas faça que eu vou te ajudar e eu vou te vestir e vou te armar para você fazer isso, né? Que é o que a marca tá fazendo. Eu vou te ajudar, né? Então é muito legal, né? Assim, é uma promessa que a pessoa faz, que a marca está fazendo, de que vai ajudar você na transformação que você vai fazer.
Tô lembrando o conceito do Christensen, do job to be done, né? O Clayton Christensen tem esse conceito legal, né? Qual que é a transformação que você faz na vida da pessoa? Isso tem tanto valor que aí a gente está falando de Nike, Nike tem uns números interessantes para a gente olhar valor de marca, né? Você sabe, o símbolo principal da Nike, que é a swoosh, ele foi criado, eu acho que foi em 1970, 71, algo assim, quando a marca Nike ainda não existia. Sim. Ela foi desenvolvida por um estudante de designer e custou $35 para a empresa para fazer. Sim. Hoje a Nike vale 33 bilhões de dólares. Corrija, veja se os números estão corretos, mas é provavelmente algo em torno disso. E eu li que depois o criador da Nike, depois ele pagou mais, resolveu premiar esse estudante, porque falou assim, não, isso aqui ficou tão bom que anos, décadas depois, ele resolveu dar uma bolada de dinheiro, você merece, você merece mais do que $35. Mas olha como é interessante a gente olhar esses números e aqui a gente consegue entender o que é branding, a importância. Lá em 71, quando esse símbolo foi criado, ele não tinha valor nenhum. Ele era um risco. Porque ele não tinha nenhuma construção de significado por trás dele. Ele não conectava nada com nada. Né? Ele era apenas um risco. O que deu valor a essa marca, para chegar hoje nesses números absurdos, é todo o trabalho de projeção de comunicação e de entregas, né, de valor de fato do produto que a empresa fez ao longo do tempo, que trouxe um valor diferenciado para esse negócio. Então, hoje, a swoosh vale muito mais do que $35, porque ela foi imbuída de elementos de comunicação, de significação tão potentes que trouxeram um valor de marca. Claro, tem tudo que a empresa fez ao longo do tempo, de vendas, né, de conexão com o mercado, mas só para que a gente entende como a construção de marca faz sentido para o processo de valorização da marca também. Antes um risco não valia nada e hoje é uma marca que tem valores aí bastante expressivos, né? Então a construção de comunicação, de posicionamento nesse meio do caminho ajuda a marca, ajuda o negócio a gerar valor de mercado, né? E aí pensando na medicina, né, que já é uma profissão que tem o seu significado muito profundo, se liga a algumas palavras, por isso que eu lembrei, né, quando você usa a expressão segurança, né, então cuidado, segurança, confiabilidade, né, como que o médico tem lá a clínica dele, reputação é um elemento muito importante dentro do cuidado em saúde, né? As marcas mais valiosas em saúde têm esses atributos de eu sentir confiança nela, ela tem uma reputação que diz assim, eu posso entregar minha vida para esse serviço, né? Então, grandes hospitais, né? Grandes clínicas, eu vou entregar aquilo que eu tenho de mais precioso para você cuidar. Isso não é pouca coisa, né? Como que o branding pode ajudar a comunicar isso e criar esse... Acho que tem uma perspectiva mais conceitual e uma perspectiva prática. A conceitual é quando a gente olha para o paciente, a gente olha para o... Vou chamar de consumidor aqui para a gente conectar com esse universo de negócios, e aí está conectado com as necessidades que a gente tem falado, e acho que a medicina... O que a MEV faz tem muito a ver com o processo de transformação. Né? Quando a gente pensa na transformação do cliente, do paciente, pensando em medicina de estilo de vida, por exemplo, ou em especialidades médicas, e a gente está falando que branding busca conectar com essas necessidades presentes no comportamento do consumidor, a gente pode olhar para o processo de transformação como uma espinha dorsal para o nosso trabalho de construção de marca, olhando para a medicina, por exemplo. Né? Acho que isso faz sentido para o trabalho de vocês, independente dessa noção de construir marca ou não. Acho que a transformação ela é um elemento importante para a profissão como um todo. Então, faz sentido quando a gente pensa na medicina como um negócio, né, como um gerador de recursos, a gente precisa olhar para esses aspectos de transformação para trazer elementos que ajudem a construir o meu discurso de marca para esses caras, para os consumidores. Né? Quando a gente vai para uma parte prática do processo, e aí a gente precisa entender o modelo de negócio, a gente precisa
olhar o médico, olhar a clínica, olhar o ecossistema de saúde que eu estou querendo construir a marca, além de olhar para o papel dela nessa perspectiva da transformação, o primeiro passo é o entendimento de quem eu sou, enquanto agente de transformação. Quando eu levo isso para negócios, são exercícios que o ecossistema pode fazer para compreender. Hoje, né, pensando em perspectiva de negócio, o que eu entrego para o mercado, para os meus pacientes? Eu analiso isso a partir do meu histórico, que você bem trouxe, sobre toda a credibilidade que eu, enquanto médico, enquanto ecossistema de saúde, eu construí até aqui, quantas vidas eu transformei, quantas mudanças eu consegui realizar de fato para os meus pacientes, e eu cheguei hoje, em 2025, 2026, com este posicionamento, com esta entrega, né? Então, se eu for me considerar uma empresa, eu sou uma empresa que entregou isso até agora com estas credibilidades e com este aval. Ok, esse é o nosso ponto de partida. E daqui para frente, o que eu quero entregar? O que eu quero continuar entregando? Pensando com a lógica de produto mesmo, né? Se eu fosse um produto, qual valor eu entregaria para o mercado? Nos próximos 5 anos. Daqui 5 anos eu quero estar fazendo o quê? Entregando o quê para as pessoas nesse processo de transformação? Quando a gente constrói marca, quando a gente constrói branding, quando a gente constrói significado, a gente trouxe o exemplo da Nike, 71 a 2025, você tem um intervalo de tempo significativo para um processo de construção de marca. 50 anos. E a gente começou o nosso papo falando do ING, da continuidade de um processo. Então, quando eu busco construir marca e investir em marketing para o meu negócio, preciso ter claro o que me trouxe até aqui enquanto negócio e onde eu quero estar no longo prazo, no médio e longo prazo. E isso vai delimitar a tua estratégia de construção de personalidade, de posicionamento, de identidade visual e a sua estratégia de narrativas. Porque é isso que vai levar à construção de significação para o longo prazo. Essa uniformidade de elementos. Então você olha para isso e entende onde você quer chegar. Isso é um passo. Aí você tem que olhar para o mercado, né? Você tem que entender que você, mesmo sendo um médico, sendo um ecossistema de saúde, você tem competidores, né? Você tem outros players do mercado que entregam valor igual a você, entregam um produto parecido com o teu, entregam soluções que pode ser que sejam melhores do que a sua, que façam mais sentido, se conectem mais com a necessidade do consumidor naquele momento. Então, você precisa olhar para fora, você precisa mapear quem está competindo com você no mercado e, para além da entrega de serviço que ele faz, você precisa compreender como ele se posiciona em termos de comunicação, né? Eu vou trazer, se me corrija se eu estiver errado no exemplo, mas 2 médicos concorrentes que entregam o mesmo serviço para o mercado. O que diferencia o médico A do médico B? Eu só vou compreender o que diferencia quando eu entender como o médico que é meu concorrente se posiciona. Qual o atributo de diferenciação ele usa para comunicar a entrega dele para o mercado? Por exemplo, pode ser que ele seja um médico principal de uma clínica que invista muito em tecnologia para os serviços de saúde. Isso é um diferencial dele, né? Isso é um atributo de negócio que ele utiliza, a tecnologia, para levar inovação para o mercado, né? Ele investe nisso como uma característica de negócio e isso diferencia ele porque os outros não fazem isso. Então ele enxerga isso como um diferencial e utiliza esse atributo como a espinha dorsal da sua construção de marca. Então, quando a gente fala do primeiro passo para a construção de marca, é você ter consciência de quais atributos a concorrência utiliza para o seu processo de diferenciação e você vai comparar com seus atributos de diferenciação. Então, o primeiro exercício de olhar para si agora e daqui a 5, 10 anos passa pela perspectiva de você compreender qual é o atributo que só você tem e que de fato vai diferenciar você do mercado competidor. Só eu tenho a formação XPTO que me credibiliza como médico mais especialista nessa área. Ok, vamos usar isso no seu projeto de construção de marca para a construção de significado sobre a tua especialidade? Então, a gente tem que fazer essas escolhas mapeando. E até fazer a pergunta se isso é um elemento que vai
mover a pessoa a achar que ele é o médico que tem mais qualidade também, né? Porque algumas coisas talvez na cabeça do médico podem ter valor, mas na cabeça do paciente não. Então, aí são os próximos 2 passos. O outro passo é olhar o consumidor. É compreender a jornada de compra dele para entender justamente isso que você falou. Às vezes eu acho que esse atributo me diferencia, mas eu preciso olhar para o mercado consumidor, perguntar para o meu consumidor e ver, cara, isso diferencia de fato? Preciso compreender na jornada de compra quais são os atributos que de fato impactam a tomada de decisão de compra do consumidor. Então, é um mapa de atributos que você vai fazer, olhando para si, compreendendo você no agora e nos próximos passos. Você vai olhar para o mercado competidor e entender como eles olham para isso. E você vai olhar para o mercado consumidor e entender o que impacta de fato. Você junta tudo isso, joga no liquidificador tudo isso, bate, e você vai compreender qual é o teu diferencial, mas qual é o teu diferencial que de fato impacta a vida do consumidor e faz ele consumir. Então, esse é o primeiro exercício da construção de marca. Você precisa entender isso. E é um negócio, assim, muito profundo, né? Não é uma coisa que... É uma coisa puramente de negócio. Porque uma das armadilhas que a gente vê muito alguns colegas caindo quando eles vão falar assim, não, eu preciso de uma ajuda em marketing, e vai para algumas mentorias, para alguns espaços em que o marketing é visto dessa forma reduzida que eu comentei no começo do podcast, de só o post que eu vou fazer no Instagram, se ele vai ser bonitinho ou não, se o feed vai ficar bonitinho, né? O povo acha que o feed do Instagram tem que parecer um scrapbook, né? Exato. E não é isso, né? O que a gente está falando aqui é o quê? E o risco que eu estava falando é o risco de você, nesse exercício, tentar criar uma coisa muito artificial. E você fala assim, não, se o meu colega da clínica do lado faz isso, eu vou tentar ficar parecido com ele. E nós estamos falando aqui de um processo que é o quê? Quem eu sou? Tem muito mais a ver com quem eu sou e com como o outro me vê, numa perspectiva muito mais humana do que técnica, às vezes, né? Um dos males assim, que a gente vê dentro da medicina é que a gente vive, às vezes, dentro de uma bolha. Porque a nossa formação constrói isso. Você estuda muito, muito a questão técnica. Então, você acaba acreditando que a técnica que você usa num procedimento cirúrgico, um artigo científico que saiu, uma aula num congresso, é o que traz valor no olhar do paciente. Nem sempre é isso, né? São atributos que estão, às vezes, ligados ao cuidado com o outro, à atenção, o que o outro espera. Então, a gente, às vezes, mira no lugar errado. E esse processo, muito antes de pensar em questão de negócio, está querendo pensar numa questão de quem eu sou, né? Numa coisa muito profunda e quem é a pessoa que eu estou atendendo. E as empresas, o universo corporativo já entendeu isso. E a grande tarefa do branding para empresas é humanizar empresas. Porque as empresas já entenderam que pessoas se conectam com pessoas. Pessoas não se conectam com negócios no fim do dia. Eu compro um negócio, isso é uma condição prática de convivência. Mas as empresas entendem que para ela ter mais valor, ela precisa se humanizar. E o branding ajuda no processo de humanização. Então, o que você está me dizendo aqui é que, para o humano, o médico que é humano, ele está na via de mão contrária em relação a isso, né? Ele precisa compreender, talvez ele esteja tentando buscar uma roupagem de negócios que não olha para a humanização do negócio. Está fazendo o caminho errado, né? Exatamente. Procurando a solução no lugar errado. E ele já tem a essência da humanização, porque ele é uma pessoa, né? Se tem uma profissão que a gente pode comparar como negócio e por essência já é humanizada, é a medicina. Porque a medicina lida com transformações de pessoas para com pessoas, né? E o sonho das empresas é terem essa perspectiva na relação com o consumidor. É o que toda grande marca sonha, a gente já tem. Exatamente. E aí, como as marcas tentam fazer isso, né? A gente trabalha esse processo de buscar esse diferencial. Esse diferencial é um primeiro passo para esse processo de humanização,
que vai se somar a outros elementos. Que, por exemplo, é a personalização. Quando a gente olha para falar de arquétipos, né, do Jung, né, ele traz esse conceito de inconsciente coletivo, e o branding olha para isso. O branding pega isso emprestado da psicologia, da psicanálise, né, para tentar humanizar marcas. Então, eu pego elementos arquetípicos, que são... Vamos trazer para quem não conhece, não for da psicologia, né? Então, os arquétipos são como se fossem formas, assim, ancestrais, que são histórias que, vamos dizer, estão em todas as culturas, estão na nossa cabeça. O mais conhecido é o papel de herói, que evolutivamente faz todo sentido, que se você pensar que evolutivamente a gente teve que sobreviver, né? Então o herói é aquele que vence o desafio. Então todo mundo se coloca nesse lugar, né? Na vida. Eu sobrevivi à infância, sobrevivi à adolescência, né? Conquistei meu lugar no mercado de trabalho, na vida. Então, assim, a gente veste esse arquétipo de herói. E tem outros, né? Então, o branding, de certa forma, acessa um conteúdo primitivo da psicologia profunda, né? É isso. Os arquétipos são exatamente isso, né? São formatações de personalidade, personalização, né? Que são comuns em qualquer cultura, em qualquer tempo. É isso. E o branding busca olhar para isso, o herói. Né? A Apple usa o arquétipo do criador. Né? E quando a gente olha, a Apple e do rebelde. E do rebelde. Na verdade, uma marca não se constrói apenas com um arquétipo. Né? Eu costumo trabalhar com a tríade arquetípica. São os três arquétipos que eu quero trazer para a minha personalização de marca. Mas é isso. Então, a Apple, quando olha para os arquétipos, ela constrói todo o seu processo de comunicação, que isso não fica visível na comunicação em si, mas é a base que solidifica as minhas escolhas de projeção de comunicação. Eles não dizem que são assim, mas eles fazem dessa forma, né? Se comportam assim. Exatamente. Então isso ajuda no processo de humanização da marca. Esse comportamento a partir dessas escolhas de arquétipos e de formas de personalidade que são padrão e universais para todo mundo compreender. E depois vem o capítulo da identidade, que é o que todo mundo entende. O branding é o meu logo, são as minhas cores. Essa é uma parte da construção de significação de marca, ok? Mas ela é uma parte. Então, agora eu vou escolher quais símbolos, e aí que a gente vai falar de símbolos, para compreender a profundidade e a importância de um logotipo, por exemplo. Quais símbolos vão ser responsáveis por abrir o processo imaginativo do meu consumidor para que ele faça associações com a minha marca. E aí achar onde que esses significados vão grudar, vamos dizer assim. O que eu quero com o símbolo na hora que o meu potencial consumidor veja o símbolo da MEV, que ele abra o campo do imaginário dele, traga para o campo consciente toda a significação que foi construído sobre a marca, que está guardadinho lá no inconsciente dele, traga para a disponibilidade mental dele para que ele possa pensar em consumir a marca. Aí entra a tal da disponibilidade que é quando eu vou pensar em onde eu vou... eu tô com alguém que precisa tratar um diabetes. Que médico que eu procuro? É estar disponível na cabeça da pessoa aquela marca. Disponibilidade mental é o elemento mais importante para a construção de marca, que é, de fato, a resposta sobre que a gente tem se a minha marca foi bem construída ou não, está sendo bem construída ou não. Você está no momento de compra, sem nenhum elemento da comunicação da marca te incentivando a pensar nela. A gente está aqui nessa sala, tem sem nenhum... Tem que ser espontâneo. E aí a gente fala de alguma coisa e você lembra daquela marca no momento de compra ou no momento que você está falando. Por isso é que aquelas pesquisas do tipo top of mind são tão importantes, porque elas estão dizendo, na verdade, sobre disponibilidade, o quanto a marca está aqui na minha cabeça, disponível para eu pegar ela, acessar ela quando eu precisar. É isso, e você constrói isso de 3 maneiras. Conjunto de 3 coisas. Depois que você pensou em toda essa configuração de marca, nesse conceito quase que filosófico sobre marca, a parte prática do processo para você projetar a marca nesse imaginário do consumidor e conquistar a disponibilidade mental é um bolo de 3 ingredientes básicos, que são atitudes de marketing, mais do que canais. Frequência, contexto e contraste. Tá? Frequência.
Contexto e e contraste. Se você não tá com seu caderninho, eu tô com o meu, você fica Anota aí. sempre aí, porque isso aqui é legal. Frequência, contexto Texto e e contraste. contraste. Esses 3 ingredientes, se bem feitos, ajudam nesse processo de disponibilidade mental. E uma coisa não vive isolada da outra, são elementos que precisam conviver entre si para surtir o efeito. Frequência é a quantidade de vezes que eu, Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. com a mesma mensagem. Por isso que o branding é importante, porque você precisa imprimir frequência de uma única mensagem. Se a sua marca imprimir frequência de mensagens diferentes, de tecnologia Confunde. você não está construindo disponibilidade mental, você está confundindo o teu consumidor. Aqui a gente captura a importância do branding. O branding funciona como um resumo de informações. E qual é o resumo principal que eu quero construir no imaginário do meu consumidor? Quando eu penso na marca, eu associo com o quê? Isso é o branding. E essa mensagem, né, que ela vai ser repetida, que tipo de mensagem é essa? O que a gente está querendo dizer com essa mensagem? Porque assim, talvez as pessoas podem confundir a mensagem com assunto, né? Com conteúdo. Essa mensagem é esse processo de diferenciação que a gente trouxe aqui. Lembra que a gente falou do mapeamento para entender qual é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? O que eu faço para você? De diferente. De diferente. De diferente. Porque a diferença impacta o terceiro elemento, que é o contraste. A gente está no mercado competitivo, né? Eu estou competindo pela tua atenção, pelo teu dinheiro, pelo teu investimento, pela tua saúde, com outros médicos, com outros ecossistemas de saúde. O consumidor vai escolher onde ele quer consumir o produto, né? Então, o contraste, ele ajuda a gente a capturar a atenção e o valor do consumidor. É tipo, a frequência repete a mensagem, mas essa mensagem, ela é diferente do outro. Precisa ser diferente do outro. A minha outro. mensagem é diferente do outro. Exato. Isso é o contraste. O contraste vale para essa diferenciação e vale para eu capturar a atenção também do consumidor, né? A gente está falando de Instagram. Instagram, a gente está lá percebendo muita coisa. A gente percebe muita coisa no ambiente, mas a gente dá atenção a poucas. Atenção é um ativo unilateral, unidirecional. Eu só consigo dar atenção a uma coisa de cada vez, né? E aí, com contraste, eu consigo despertar, chamar a atenção, transformar a percepção da minha audiência em atenção. Quando eu consigo transformar a percepção em atenção, eu consigo construir um primeiro valor de significação. Esse cara está lendo a minha mensagem, ele está construindo o significado sobre o meu negócio no imaginário dele. Então, o contraste ajuda nesse processo de captura de atenção para a construção de significação, né? E o contexto. Eu preciso estar no ambiente contextualizado. Não adianta nada eu falar sobre medicina, sobre a MEV, se eu estou num lugar onde não é o momento do consumidor consumir essa informação. Ele vai ver a comunicação, mas ela não está contextualizada. Então, ele não vai construir significado para essa comunicação de marca, entendeu? Ela tem que estar disponível quando a associação com aquele contexto é importante. Então, eu tenho que estar... isso aqui é o contexto. A marca aparece trazendo a mensagem dela, diferente da de outro, mas em situações em que isso vai fazer a pessoa lembrar quando for necessário. É isso a ideia. É exatamente isso. É exatamente isso. Parece complexo. Isso na prática, o contexto, eu acho a parte mais difícil aqui. Porque você tem os canais. Mas o contexto também tem a ver com você construir uma mensagem correta para a audiência correta. Aí, quando a gente fala de Instagram e a gente fala de segmentação, por exemplo, você precisa entender as características do teu consumidor, o que baliza ele como uma segmentação ideal para você, e construir uma mensagem que seja afim do comportamento dele. Então, o contexto também tem a ver com essa prática de construir mensagens de comunicação no dia a dia, para o Instagram e etc., que se conectem de fato com as características daquele consumidor. Então, o contexto também tem a ver com conexão de mensagem com a habilidade de consumir que aquele consumidor, que a audiência tem, né? Eu sempre, quando vejo assim, conteúdo de colegas assim, em rede social, né, eu vejo uma coisa que eu acho muito curiosa, é que às vezes a pessoa valoriza muito,
falar de técnica, igual eu estava falando, né? A técnica cirúrgica que eu uso e tal. E raramente eu vejo aquilo que interessa, né? Que para mim seria importante, pelo menos. Eu gostaria de ter uma amostra, e eu acho que talvez isso seja o contexto, eu gostaria de ter uma amostra de que médico você se eu estiver na sua frente, né? Então, assim, como você vai se portar quando eu estiver na sua frente? Né? O que que você vai falar, se vai me interessar, se eu vou sentir acolhido. Eu acho que talvez este seja o contexto ideal, assim, né, para a comunicação da marca do médico. E é a habilidade de conseguir dizer exatamente isso na hora certa para quem está procurando essa informação, né? E aí isso tem a ver com frequência, né? Porque quanto mais frequente você é, mais chance de acertar em contexto você tem também. Então, essa capacidade de construir uma comunicação que converse com quem está buscando você na hora que ele está buscando você, de fato. Né? Na hora que ele está pensando nos processos de transformação que tem a ver com a tua entrega para ele no fim do dia. Eu queria trazer um exemplo aqui, né, que você tentar aplicar isso num exemplo que eu achei muito legal, um caso que você participou, que é o caso que a gente citou, que é o da CNA, né, que teve aí um monte de prêmio e tal, que fez um barulho danado em 2014. Como é que foi isso? Foi legal, é um case de bastante impacto quando ele foi construído, né, e veiculado. A gente ganhou vários prêmios, e a gente construiu uma narrativa... Porque é uma escola de inglês. É uma escola de inglês, né? E um mercado de difícil diferenciação. Né? Porque é aprender a falar inglês, né? Tem um monte. Como é que eu... Quando a gente olha para o mercado e vê os competidores, você não sabe muito bem qual é a diferença de entrega entre uma e outra no fim do dia. Então, a construção de marca, o investimento em construção de marca, em visibilidade, ajuda muito nesses processos de diferenciação. Porque é o caso do médico, né? A princípio, para o paciente, qual a diferença entre 3 endocrinologistas? Se de cara, a princípio, eu devo imaginar que os 3 sabem a mesma coisa, né? Então, quando você traz uma comunicação que consegue gerar visibilidade, consegue gerar conexão emocional com a tua audiência, com o teu mercado consumidor, e conexão emocional é uma palavra que a gente não falou aqui, mas ela é bem importante para os processos de construção de marca, tem a ver com todos os processos cerebrais, de padrão e etc. também. Quando você constrói comunicações que chegam nesse lugar da comunicação, da conexão emocional, para além da atenção, a gente falou de percepção, atenção, e a conexão emocional funciona meio como um passo depois da atenção, que eu estou conseguindo construir, conectar a mensagem daquela marca a emoções e memórias que têm significado para mim já enquanto indivíduo. A hora que eu consigo fazer essa conexão, eu consigo gerar um valor de significação para a marca ainda maior do que aquela que eu tive com a atenção. Quando eu consigo gerar essa conexão com a emoção do consumidor, eu diferencio, eu gero o contraste de fato no imaginário do consumidor. Ele vai olhar para essa marca, ele vai dar atenção e construir um significado para ele sobre essa marca. Então, quando um consumidor olha para um caso como o de CNA, que tem uma construção emotiva e conecta de maneira efetiva com ele, com campos emocionais dele, ele passa a olhar para essa marca de uma maneira diferente, ele passa a diferenciar dentro da construção de significação dele a marca CNA dos outros concorrentes. E eu vou querer estar nessa escola e não na outra. Exatamente. Como é que foi isso aqui? O que vocês fizeram? A gente construiu uma narrativa que conectava, na prática, né? O que é, né? Que conectava os alunos... Porque ganhou 10 leões. 10 leões no Festival de Cannes. Isso é o Oscar, né? É o Oscar, mas mais importante do que ganhar prêmio é, de fato, um projeto de marca fazer sentido para a organização e para o consumidor. Isso que foi impactante para o projeto, porque ele vem, quando a gente construiu ele era uma das campanhas para um projeto de posicionamento de marca. Então, ele foi construído com uma intenção de ser uma campanha que ajudava a marca a construir o seu posicionamento, o seu branding. Mas a narrativa que a gente construiu dele foi tão interessante, tão impactante, que ganhou prêmios e etc. Mas o mais importante é a maneira com a qual a gente conseguiu trazer um diferencial para o negócio. E a visibilidade que o negócio conseguiu conquistar a partir de um case bem construído de marca. Estou curioso, conta aí, o que foi? A gente construiu uma ferramenta de conexão
para os alunos de CNA para conversarem, praticarem o idioma com idosos que moravam em casas de repouso nos Estados Unidos. Isso em 2014 2014. não era comum, né? Não. Porque assim, isso foi depois da pandemia que o negócio virou comum. Isso aqui não era comum em 2014. Isso, exatamente. Isso aqui é quase na idade da pedra dessa história, né? Exatamente. Então os alunos eles iam conversar com idosos para praticar o idioma. Para praticar o idioma. Exatamente. Depois eu vou te mandar o link, você a gente compartilha. Compartilha. E aí, ok, essa é a estrutura narrativa, né, que a gente chama de técnicas de storytelling, né? Esse é o storytelling. Isso, eu já comecei a pensar aqui, assim, o impacto social disso, né? Porque conversar com idosos que estão lá em casa de repouso. É isso. Você está começando a encontrar a chave do poder que a comunicação tem de gerar conexão emocional. É sobre isso, é sobre esse tráfego nesse processo do que a comunicação é capaz de conectar, olhando por esse prisma que você trouxe. E aí vocês criaram, a escola criou essa ferramenta, o aluno ia praticar com o idoso lá na casa de repouso. E aí? Exatamente. E aí praticava, enfim, e o vídeo é emotivo porque ele mostra muitas vezes o aluno errando uma palavra ou um termo, e o idoso com todo o carinho do mundo, ensinando a maneira correta de se falar. Então a gente acaba trazendo uma perspectiva muito emotiva. E aí a gente construiu esse case, né, isso é um produto de fato, mas a gente construiu um case publicitário, que é um filme, efetivamente, um filme publicitário. E nessa época, a construção de marca em ambiente digital ainda era uma coisa bastante nova. Assim, as marcas estavam ainda num processo de compreender como se posicionar no ambiente digital, né, as redes sociais ainda trafegavam muito nesse início de conexão com as pessoas. E aí eu lembro que a gente fizemos o case e colocamos nos canais de comunicação a intenção de comunicar a marca. E como esse é um case que tem conexão com os Estados Unidos, porque a gente fez com a nossa agência de publicidade na época que tem negócios nos Estados Unidos, a gente conseguiu facilmente achar a casa de repouso lá, através da agência, então isso acabou ganhando visibilidade também fora do Brasil. Lá nos Estados Unidos, na verdade, esse case começou a ganhar impacto de fato nos Estados Unidos. E foi para a Europa. Depois passou um mês que a gente tinha disparado essa campanha. Aqui no Brasil ela começou a ganhar uma visibilidade incrível. Coisa que dificilmente naquela época uma marca tinha conseguido de fato fazer, porque o digital era algo muito novo ainda. E aí essa visibilidade gerou um volume interessante para a gente de visualização, de mídia espontânea, então tem números interessantes em todos os prêmios. Mas é isso, mas ele teve tanta relevância na época que ele conseguiu colocar a marca, o processo de construção de significação de marca em um outro patamar. A gente consegue colocar a construção de branding em um processo diferenciado no mercado. Então, naquele momento, as pessoas lembravam muito de CNA. Isso foi bastante importante e impacta negócio, né? Diego, como é que uma ideia dessa aparece no processo? Assim? Eu fico pensando de onde aparece uma ideia desse tipo. Aqui entra um elemento importante no processo de branding, todos os processos como um todo, mas de construção de marca bem importante. O pensamento criativo, né? Acho que um ingrediente importante para os processos de construção de marca é ter esse olhar para a criatividade como, de fato, um processo importante para a tua construção de negócio e de marca, e não só como um evento a ser alcançado. A gente olha para a criatividade como um evento. Eu preciso ter uma ideia mirabolante para resolver um problema. Então, eu vou focar toda a minha construção de pensamento para achar algo criativo para este evento. Ok, faz sentido, mas como branding e marketing é construção, é competição, eu preciso ter esse pensamento de resolução, de trazer coisas criativas ongoing, o tempo inteiro. Então, eu preciso ter e aí esse é um insight para quem pensa em se orientar para negócio, é ter esse pensamento de criatividade continuamente. O tempo inteiro eu tenho que estar buscando elementos de criatividade para comunicar a minha marca. E essa ideia surgiu em dessas esferas de processos contínuos de criatividade. A gente em reunião com a agência é um fornecedor que pensa criatividade, a gente tem fóruns de criatividade continuamente, trouxe essa ideia, e quando eles trouxeram essa ideia, a gente até, vamos entender, calma, vamos ver se faz sentido ou não,
a gente resolveu apostar na ideia e ela acabou acontecendo de uma maneira que a gente não imaginava. Mas porque a gente estava aberto a esse processo de construção de criatividade contínua para trazer novas ideias para a construção de marca. É ter um espaço mental ali, criar um espaço mental e também um processo de olhar o mundo com curiosidade, né? Eu vejo que é muito isso, né? De olhar as coisas e falar, às vezes uma coisa... A gente discute muito nos processos de criação nossos, das formações e tudo dentro da escola, a gente faz algumas perguntas, tipo assim, o que acontece em outros lugares do mundo que não tem nada a ver com a gente, mas que a gente podia trazer, né? Que eu dou um exemplo muito óbvio, né? Que as pessoas não se tocam, né? Um hospital, ele não é um hospital. Um hospital também é um hotel. Um hospital também é um hotel. Então, o que do setor hoteleiro, do turismo, as pessoas fazem que a gente pode trazer para melhorar a vida do paciente dentro de um hospital? É isso. Né? E isso faz parte desse pensamento contínuo da construção de marca. Né? O tempo inteiro você tem que estar olhando para esses processos. Então, é um exercício corporativo. Né? Por isso que a gente fala, branding não é só o post. O post é uma parte do processo, que é um processo que precisa ser orgânico e contínuo no negócio. Vou te dar um exemplo que é um exemplo que eu vivi, esse processo de construção. A primeira clínica que eu abri na minha cidade com sócios meus, no processo de criação da clínica, da Plane, a gente ali começou a pensar que espaço que é esse, né? Porque aí compor a questão da marca, né? Que espaço é esse que a gente quer ter? O que veio na cabeça da gente, olha só de onde saiu, não tem nada a ver. Eu acho que foi a coisa mais louca. A gente pensou assim, se a gente fosse trabalhar num lugar, porque a gente vai ficar ali o dia inteiro, às vezes de 7 da manhã até 10, 11 da noite naquele espaço. Qual que seria um espaço que eu me sentiria à vontade de estar? Sabe o que veio na cabeça de todo mundo? Uma cafeteria famosa que tem por aí. Não sou de propaganda da cafeteria. Uma cafeteria muito famosa que tem por aí, que começa com Star. E veio aquela ideia, tem até um livro, né, que chama Third Place, né? O terceiro lugar. Não é o trabalho, não é a casa, é esse terceiro lugar. Falei assim, nossa, a gente queria que, claro, vai ser o nosso second place, mas a gente queria que fosse o third place do paciente. E aí a gente construiu toda a ideia em torno da pessoa estar num lugar parecido com esse da cafeteria. E aí o sofá que a gente escolheu para recepção, aquele que você senta nele, ele te abraça, te engole, mesinhas para as pessoas tomarem café, a cafeteria em si, né? Mesa com tomada colocada no lugar para você sentar e falar, não, se eu precisar esperar, não é nem se eu precisar esperar para consulta, porque a gente não atrasava, a gente fazia o máximo para não atrasar, mas se eu passasse na porta da clínica e eu falasse, nossa, vou parar lá tomar um café, porque tinha o café expresso, né, tinha chá, tinha tudo, e eu preciso fazer uma reunião com um cliente meu. Tinha a mesa para você botar seu computador, seu notebook, ligar na tomada, carregar seu celular, conectar na internet e ficar ali mesmo que você não tivesse consulta. Então, assim, isso foi tudo pensando em construir uma marca que fosse uma marca acolhedora, amável, um lugar para estar além de só quando você está doente. E olha que legal, quando a gente pensa nos elementos, frequência, contexto e contraste, isso é puro contraste. Você desperta na pessoa que está vindo para esse ambiente algo que ela não imaginava encontrar, por exemplo. Isso contrasta para ela, dá um choque de atenção. Não era uma clínica. Se você entrasse lá dentro, você podia jurar que talvez você estivesse numa cafeteria. Contraste. Isso. Um dos elementos da construção de marca. Isso aí, muito legal. Diego, pensando aí para o médico, né? Chegando no finalzinho aqui desse episódio, que foi incrível, né? Que bom. A gente aprendeu muito aqui. Quando o médico pensar na sua marca pessoal, o que você pode dar de uma lição ou de algo muito importante para ele, assim? Comece por aqui. É isso, é a percepção do seu diferencial.
aquilo que só ele tem, só ele consegue entregar. E como ele consegue potencializar esse diferencial a partir de uma mensagem. Como ele consegue construir, utilizar esse diferencial como uma espinha dorsal para todo o seu processo de comunicação. E aí, quando ele for pensar a construção de comunicação no Instagram, no site, que são canais de marketing que estão ali à disposição dele na prática... É aquilo, né? Essa comunicação é uma parte só do marketing. É uma parte. Não é ela, né? Mas é isso que ele tem disponível agora. Isso. E, enfim, mas construir as mensagens nesses canais da maneira mais uniforme possível na essência da mensagem. Claro, os formatos são completamente diferentes, né? Mas todas elas precisam entregar um único valor. Elas precisam ter uma integração de mensagem no fim do dia, que precisa se conectar com aquilo que você quer mostrar de diferencial sobre você e sobre o seu negócio. Eu sou assim e eu cuido de você assim. Exatamente. Talvez esse seja o formato da mensagem que repetidamente ele vai... A frequência, que ele vai dizer o tempo inteiro. Eu sou essa pessoa e eu cuido de você desse jeito, se você quiser ser meu paciente. É isso. E eu acho que pensando em termos humanos para esse processo, é um processo. Respeitar o processo. Quando a gente pensa em marketing e comunicação, a gente tem essa questão da urgência do resultado. E tá tudo bem. Sim. É isso mesmo. Tem que ter urgência no resultado. Mas a gente precisa entender que construção de significado e conquistar a confiança da audiência, do teu consumidor, é um processo de construção. Acho que o médico, na prática, sabe bastante disso. É uma expressão de marca da MEV Brasil essa. A mudança não é um evento, ela é um processo. Ela é um processo. Isso funciona para branding. Construção de significado de marca, que é a tradução do teu diferencial, na prática, leva tempo. Precisa de frequência, precisa de dedicação, precisa de tempo, precisa de paciência, e precisa de um esforço criativo, precisa de atenção. Você não pode olhar para a tua construção de marca e para o marketing como algo que você é obrigado a fazer porque precisa fazer. Você precisa compreender que isso faz parte da essência do teu negócio e você se olha como um negócio. Assim como o teu produto, assim como você é a essência do negócio, a marca, enquanto potência de diferenciação e de conversação com o teu mercado, é a essência de negócio. E a essência de negócio demanda construção, paciência, frequência, estudo. Então, na prática, é olhar para a construção de marca e para o marketing não como algo pontual. Algo preciso a fazer ou preciso terceirizar esse processo, não vou olhar para isso. Pelo contrário, se você é a essência do negócio, você precisa olhar para isso. Você precisa ser o protagonista desse processo. Então, acho que esse direcionamento de olhar, antes até de pensar na construção estratégica, é um exercício que o médico precisa olhar, ter essa perspectiva de negócio muito mais do que algo a ser feito, né? Diego, onde você está para te achar? LinkedIn, Instagram, site? Meu site, que é diegomarmo.com, fácil assim. Lá tem todas as informações da minha consultoria de branding, das minhas redes sociais, dos meus canais sociais. Lá vocês conseguem me achar para a gente conversar assim. No LinkedIn tá lá também. LinkedIn tá lá também. Como Diego Marmo. Diego Marmo. Joia. É isso. Diego, brigadão. Luiz, obrigado eu. Nossa, excelente. Muito legal. Bom papo. Várias reflexões aqui. Isso aí. E esse foi mais um episódio do MEV podcast mais MEV do Brasil. Gostou do tema? Curte aí, compartilha com quem você acha que deve compartilhar esse tema, que está precisando ouvir isso. E até o próximo episódio.